Acredite ou não, a conversa mais importante da sua vida nunca foi feita com palavras. Ela acontece em um palco de ossos, músculos e microexpressões, onde você é ao mesmo tempo ator principal e roteirista inconsciente. Você já se preparou mentalmente, escolheu as palavras perfeitas, ensaiou o tom de voz, mas mesmo assim sentiu aquela desconexão fria no ar. Ela parecia distante, desinteressada ou pior, levemente desconfortável, mesmo você fazendo tudo direito. Sendo o cara atencioso, o bom ouvinte, a dor que surge não é a da rejeição verbal, é a da impotência emocional. É a sensação de que, não importa o esforço consciente, algo invisível e fora do seu controle está sabotando cada tentativa de conexão. O medo maior aqui não é falhar sem entender o porquê. É sentir que o jogo real está sendo jogado em uma dimensão paralela, a qual você não tem acesso. Esse fenômeno tem um nome na psicologia comportamental: o efeito do duplo vínculo não verbal. Suas palavras podem expressar interesse genuíno, mas seu corpo tenso e ansioso transmite necessidade desesperada. Sua boca pode dizer: estou tranquilo, mas seus ombros contraídos e seus pés inquietos gritam: estou em pânico. Essa incongruência cria, no sistema nervoso dela, uma dissonância cognitiva instantânea. O cérebro feminino, refinado por milênios para ler sinais não verbais de segurança e perigo, de autenticidade e falsidade, recebe duas mensagens contraditórias. E por uma questão de sobrevivência emocional, ele sempre obedecerá à mais primitiva, à mais verdadeira, a linguagem do corpo. A rejeição que você sente, portanto, raramente é a você, a sua essência. É uma rejeição à contradição que você emana. É o instinto dela se afastando de uma fonte de energia confusa e potencialmente instável. Isso nos leva à revelação mais incômoda. Seu corpo não é um acessório da sua comunicação, um mero transportador da sua voz. Ele é a comunicação primária, o texto principal. Antes que seu cérebro termine de formular a primeira sílaba e sua língua a articule, ela já leu o manuscrito completo, escrito na sua postura, no tônus muscular do seu rosto, na dilatação das suas pupilas e na energia que emana do seu espaço pessoal. Você está, nesses primeiros 3 segundos cruciais, sendo julgado por um tribunal silencioso, do qual nem sabia ser réu. A sentença de atração ou afastamento é proferida antes mesmo de você abrir a boca para apresentar sua defesa. A decisão já foi tomada com base em evidências que você nem sabia que estava apresentando. Quando você internaliza essa verdade, todo o seu enfoque muda, de forma radical e libertadora. Você para de gastar energia mental obsessiva em o que dizer, em roteiros de conversa, em piadas decoradas. O foco migra para o território do como se portar. Essa é a inversão de poder mais profunda. Você deixa de ser o suplicante que precisa convencer, argumentar e persuadir com palavras. Você se torna o emissor, a fonte de um sinal que será decodificado com atenção. Sua presença física, a quietude confiante do seu corpo, o espaço que você ocupa com naturalidade, tudo isso se transforma em um campo magnético. As palavras, então, tornam-se a trilha sonora desse campo, não a sua fonte de energia. Elas complementam, não carregam, o peso da conexão. Pense no seu corpo não como carne, osso e roupas, mas como a bandeira hasteada do seu reino interior. Uma bandeira tremulando com solenidade ao vento, firme em seu mastro. Não se debate, não foge. Ela simplesmente está, e sua presença comunica soberania, fronteiras definidas, uma identidade clara. Agora, imagine uma bandeira caída, enrolada em si mesma, ou agitada, de forma convulsa e descontrolada por qualquer brisa. Ela comunica derrota, desordem, um território em caos, fácil de ser invadido. A questão que fica, e que ecoará por todo esse caminho, é: que reino o seu corpo está anunciando ao mundo? Que mensagem sua bandeira silenciosa está transmitindo, sem a sua permissão consciente, para todos que cruzam o seu caminho, especialmente para aquela que você
secretamente deseja atrair. Esse reino interior do qual falamos tem sua arquitetura mais visível na sua estrutura óssea. Cada centímetro da sua coluna vertebral, a angulação dos seus ombros, a firmeza dos seus pés no chão, contam uma história de soberania ou de submissão. O homem que em uma interação se inclina levemente para a frente, como se estivesse se oferecendo, ou cruza os braços numa defesa involuntária, ou permite que seus ombros caiam para frente curvando o peito, está cometendo um suicídio social silencioso. Ele acredita, de forma ingênua, que está sendo atento, aberto ou apenas confortável. Mas na linguagem silenciosa do poder, ele está assinando, com sua própria anatomia, um tratado de inferioridade. Seu desejo oculto é de conexão, de aproximação. Mas o sinal que seu corpo emite é de subserviência. Estou aqui, em posição de receber ordens, de ouvir suas instruções. Meu espaço é menos importante que o seu. Reconfigurar isso não é sobre ficar rígido como um soldado. É sobre reconquistar a sua arquitetura natural de poder. E existe um método simples, de 3 etapas, que recalibra sua presença a partir das fundações. A primeira etapa é a raiz. Sinta os pés firmemente plantados no chão, o peso do corpo distribuído igualmente entre eles. Não fique balanceando, transferindo o peso de um pé para o outro como se tivesse ansioso para ir embora. Essa é a base do seu edifício emocional. Se a fundação oscila, tudo oscila. A segunda etapa é o eixo. Imagine um fio de prata, sutil e forte, puxando levemente o topo da sua cabeça em direção ao céu. Não é para ficar com um queixo empinado. É para alongar a coluna vertebral, criar espaço entre as vértebras. Os ombros, então, naturalmente rolam para trás e para baixo, liberando o peito. Eles não são estufados em uma pose arrogante, mas sim liberados de uma contração que você nem percebia. A terceira etapa é o espaço. A partir dessa raiz firme e desse eixo alongado, você ocupa o espaço que é seu por direito físico. Você não se encolhe, não tenta parecer menor. Seus movimentos, seus gestos, devem nascer desse centro estabilizado, e não de uma agitação periférica. É justamente essa busca por um centro estável que expõe a fragilidade da chamada postura de galã. Apoiar-se em paredes com ar desdenhoso, manter as mãos nos bolsos o tempo todo, como se estivesse escondendo algo. São tentativas conscientes de transmitir descontração, mas na maioria das vezes, transmitem apenas tentativa. É uma pose, e o corpo feminino inconsciente é um detector de poses implacável, porque poses são rígidas, são performances. Elas carecem da fluidez orgânica de quem está verdadeiramente relaxado em sua própria estrutura. A verdadeira autoridade não precisa de adereços posturais. Ela relaxa dentro do seu próprio esqueleto. A força não está na tensão visível, mas na resistência tranquila. Ela vai testar essa estrutura. Você pode ter certeza. É um teste inconsciente, uma verificação biológica. Em algum momento da interação, ela mudará levemente de posição. Se deslocará alguns centímetros no espaço. Cruzará ou descruzar as pernas. Observe, sem obsessão, a sua reação automática. Você se reajusta imediatamente, espelhando-a como um reflexo desesperado. Isso é um sinal claro de dependência emocional, de que seu centro gravitacional está nela. Ou você mantém sua estabilidade, sua postura firme, permitindo que ela se mova ao redor do seu campo, como um planeta orbitando um sol estável. Seu esqueleto passa nesse teste? A resposta está na sensação interna, não no que você acha que ela está pensando. Porque no fundo, essa jornada postural é sobre se tornar uma referência, não um perseguidor. Seu corpo deve aspirar a ser um farol, não um barco à deriva. Pense na imagem poderosa de um farol em uma costa escura. Ele não corre atrás dos navios, não grita por atenção. Ele está firmemente ancorado na rocha, inabalável pelas tempestades, e emite sua luz de forma constante e previsível. Os navios, em alto mar, decidem se querem se orientar por ele, se aproximar da segurança que ele representa. O farol é indiferente à escolha deles. O barco à deriva, por outro lado,
É levado por toda a correnteza, à mercê dos ventos, suplicando por um porto. Qual dessas imagens melhor descreve a energia que seu corpo emite quando você está perto de uma mulher que te atrai? A resposta para essa pergunta é o primeiro passo para reescrever o contrato silencioso que você assina com o mundo a cada instante. Se o corpo é o reino e a postura é sua fronteira, os olhos são os portões de acesso. E é através desses portões que você concede ou nega o valor mais precioso na economia da atração moderna: a atenção. O erro mais comum, aquele que drena toda a tensão sexual potencial de uma interação, é buscar o contato visual como uma forma de buscar aprovação. Seus olhos, nesse caso, não veem eles suplicar. Eles perguntam a cada piscar: você gosta de mim? Estou fazendo certo? Estou sendo interessante? Essa é a energia sutil de uma criança buscando validação da mãe. Não a energia de um homem interessado em uma mulher. O olhar que verdadeiramente atrai, que cria campo e não consome, não pergunta. Ele declara. A comunicação silenciosa é: tô vendo você, tô presente aqui. E o que estou vendo é interessante. A diferença entre essas duas energias é abismal. Uma tira poder de você e o entrega a ela. A outra mantém o poder dentro de você. Desenvolver esse olhar declarativo requer técnica para superar a ansiedade inicial. Não se trata de encarar fixamente o que é ameaçador e estranho. Trata-se de ritmo, de uma dança visual. Uma ferramenta prática é a regra dos 3/3. Mentalmente, divida o rosto dela em 3 áreas de interesse. O terço superior esquerdo, olho esquerdo. O terço superior direito, olho direito. E o terço inferior, boca. Durante a conversa, mova seu foco suavemente. Esse movimento sutil quebra a intensidade opressora de um olhar fixo e cria algo muito mais íntimo, um toque visual. É como se seus olhos estivessem investigando, apreciando os detalhes, em vez de exigindo uma resposta. Transmite curiosidade genuína, não demanda. Outro vazamento de ansiedade que seus olhos denunciam é a velocidade do piscar. Piscar excessivamente é um sinal físico universal de estresse, de processamento mental intenso. Homens que estão em um estado de presença calma, centrados no momento e não no resultado, piscam menos. A pálpebra desce e sobe com uma cadência mais lenta, quase deliberada. Pratique isso conscientemente em conversas casuais, sem importância. Diminua a velocidade do seu piscar. Respire. Essa simples ação por si só começa a irradiar uma sensação de calma e controle interno. É um fechamento de porta para a ansiedade que vaza. E aqui reside um dos segredos mais poderosos da linguagem visual: o poder estratégico de quebrar o contato. A escassez aplicada ao olhar. Manter o contato visual constante pode se transformar em submissão visual, em uma hipnose de aprovação. O momento de maior impacto é quando você quebra o contato no instante certo. Imagine que ela está falando algo que considera importante, pessoal. Em vez de mantê-la sob o fogo constante do seu olhar, você desvia o olhar por um segundo, para o lado ou para baixo, como se internalizasse profundamente o significado do que ela disse. Como se aquelas palavras tivessem peso real e exigissem um momento de processamento interno. E então, você retorna o olhar. Esse microafastamento comunica coisas profundas, que suas palavras têm valor, que você é um homem que pensa, que processa, e não apenas um fã que consome cada sílaba. Porque os olhos são, acima de tudo, uma promessa. Eles são a fachada do seu castelo interior. O que ela vê quando olha para eles? Eles são como portas entreabertas para um salão rico, onde se vislumbram móveis sólidos, livros nas estantes. Uma lareira acesa a menos sugere profundidade, reserva. Um mundo interior, mobiliado e habitável. Ou eles são como janelas largas e vazias de um apartamento alugado, onde a transparência total revela apenas paredes nuas. O olhar que suplica mostra o apartamento vazio. O olhar que declara mostra apenas a fachada sólida do castelo,
deixando a imaginação dela adivinhar as riquezas que estão dentro. E a imaginação, você deve aprender, é o território mais fértil, onde a atração verdadeira cresce. Enquanto seus olhos são os portões, suas mãos são os embaixadores em movimento do seu reino. Elas negociam, sinalizam, pontuam e com muita frequência traem. O que a maioria dos homens não compreende é que mãos inquietas são muito mais do que um mau hábito. São um vazamento ao vivo da sua energia nervosa. Mexer em um anel, bater os dedos na mesa, tocar repetidamente o próprio rosto, a boca, o queixo menos cada um desses microgestos é um capítulo da história da sua ansiedade, escrito em tempo real. Fisiológica e psicologicamente, tocar o próprio corpo é um mecanismo de auto-acalmar, um pedido de conforto que seu sistema límbico, assustado, emite para si mesmo. E ela, na sua percepção inconsciente, lê esse código perfeitamente. A mensagem decifrada é clara e devastadora. Este homem não está confortável consigo mesmo, aqui e agora. Ele precisa se tranquilizar, porque a minha presença o desestabiliza. É a assinatura da insegurança. O antídoto para isso é uma prática que pode soar contraintuitiva em um mundo de ação constante. A quietude tátil. Suas mãos, quando não estão sendo usadas para um gesto específico e intencional, devem encontrar um lugar de repouso. Sobre a mesa, ao lado do corpo, uma sobre a outra no colo, visíveis, relaxadas, mas inertes. Essa imobilidade comunica algo profundamente poderoso. Que você não tem nada a esconder. Que sua energia não está vazando por extremidades nervosas, mas está contida, disponível e sob controle. É a posição de quem possui recursos internos e não está em estado de escassez energética. Um exercício prático antes de qualquer situação social que gere tensão. Pare por um minuto. Feche os olhos, se possível, e simplesmente sinta suas mãos. Sinta o peso dos dedos, a textura da palma, a temperatura. Traga sua consciência para elas. Esse simples ato de checar as traz para o seu domínio consciente, tirando-as do piloto automático da ansiedade. Esse domínio é o que abre espaço para o uso estratégico e poderoso do toque. E a regra de ouro é esta: o primeiro toque nunca deve ser nela. Deve ser no ambiente. Toque suavemente o encosto da cadeira antes de se sentar. Apoie a mão na borda do balcão do bar. Ajuste a posição do seu copo com deliberação. Esse toque ambiental demonstra familiaridade e uma certa dose de domínio sobre o espaço ao seu redor. Ele te ancora na realidade física e transmite que você é um habitante daquele lugar, não um visitante nervoso. Só então, se a conversa fluir e um momento de sintonia surgir, uma risada genuína, um ponto de concordância intensa, um toque breve, firme e sem hesitação no antebraço dela, terá um impacto completamente diferente. Parecerá uma consequência natural da conexão, uma pontuação física do momento, e não uma investida isolada e desesperada. A diferença está no contexto que seu corpo criou antes. Porque o contexto é destruído pelo erro fatal dos gestos emotivos em excesso. Gesticular muito, especialmente com movimentos amplos, palmas para cima em sinal de súplica, e braços que se elevam acima da altura do peito. É a tradução física da excitação emocional descontrolada. É a busca por validação transformada em pantomima. Gesticulações que emanam poder, autoridade e calma são mais contidas. Elas nascem dos cotovelos, não dos ombros. As palmas tendem a ficar voltadas para baixo ou de lado. Movimentos de modelagem do ar, não de oferenda. Observe um discurso de um general, um seiyu, um juiz. A gesticulação é econômica, precisa, cheia de peso. Agora observe um comediante ou alguém contando uma história muito animada em um bar. A energia é difusa, expansiva. Busca envolver pela exaltação. Qual dessas duas imagens você associaria a um homem que atrai pelo que é e não pelo que performa? Suas mãos, no final das contas, são mais do que extensões. Elas são diplomatas de primeira linha do seu sistema nervoso central. Em cada aperto de mão, em cada resto, em cada toque de repouso, elas estão negociando
tratados de paz, estabelecendo fronteiras, ou sem que você queira, declarando guerra pela sua insegurança. Elas podem oferecer um aperto de mão, que é um convite solene e respeitoso à sua presença, firme e completo, transmitindo confiança no contato. Ou podem oferecer um cumprimento mole, fugaz, que é uma rendição antecipada, um medo do contato real. A questão que fica, e que só você pode responder, é: que nação suas mãos estão representando? A de um reino seguro e soberano, ou a de um território em crise, enviando embaixadores desesperados por reconhecimento? Tudo o que falamos, postura, olhar, gestos, se funde em uma única sinfonia, a música do seu desejo. E essa música não é definida apenas pelas notas das palavras, mas pelo ritmo, pelas pausas e, mais importante, pelos silêncios entre elas. Porque falar rápido é um dos maiores vazamentos de poder não verbal. Porque a velocidade é quase sempre uma tentativa de ocupar o espaço antes de ser rejeitado. É um preenchimento ansioso do vazio, motivado pelo medo do que aquele silêncio possa revelar, seu nervosismo, sua falta de assunto, sua insegurança. Falar rápido transmite escassez, menos escassez de tempo, de paciência e, no fundo, escassez de valor. Você está inconscientemente vendendo seu discurso, tentando fechar o negócio antes que ela perca o interesse. O homem que reconhece seu próprio valor interno, por outro lado, fala com uma cadência diferente. É a cadência de quem não tem pressa de ser entendido, porque sabe que o que tem a dizer, a energia que carrega, vale a espera. Suas palavras são entregues, não atiradas. Para dominar essa cadência, você precisa se apropriar do elemento mais subestimado da comunicação: a pausa deliberada. Existe um método simples, quase mecânico no início, que recalibra seu ritmo interno. Depois que ela termina uma frase, ou te faz uma pergunta, não se lance imediatamente na resposta. Em vez disso, na sua mente, conte com calma. 1, 2. Só então comece a falar. Esse micro silêncio de 2 segundos é eletrizante. Ele comunica 3 verdades poderosas, todas sem dizer uma palavra. Primeira, que você realmente processou o que ela disse, que suas palavras têm peso. Segunda, que sua resposta não é um reflexo ansioso, um tiro no escuro, mas uma construção deliberada, que vem de um lugar de pensamento. E terceira, talvez a mais importante, que o seu tempo mental, o espaço entre o estímulo e a sua resposta, é valioso. Você não o doa de graça. Esse espaço é a morada do seu autocontrole. Esse autocontrole deve se refletir também na melodia da sua voz, no seu tom. Nada corrói mais a percepção de masculinidade centrada do que uma voz que sobe de tom no final de cada frase, transformando afirmações em perguntas implícitas. Esse padrão vocal, conhecido como uptalk ou high rising terminal, é o sinal auditivo da insegurança. É como se você estivesse, a cada frase, pedindo permissão para ter uma opinião, pedindo validação para o fato de existir. A voz que atrai é a voz que declara. Ela tem um tom uniforme, tendendo levemente para baixo no final das frases afirmativas. Isso não significa ser monótono, mas ser consistente na sua afirmação. Significa que você está dizendo coisas que considera verdadeiras, não oferecendo rascunhos para aprovação. E é aqui que a conexão entre o não verbal e o verbal se torna mais clara. Suas palavras podem ser as mais interessantes do mundo, mas se elas forem entregues com a cadência de um vendedor de telemarketing e a entonação de um adolescente inseguro, o conteúdo se perde. A sua voz é o veículo que transporta o significado intelectual das suas palavras. E esse veículo deve ser sólido, confiável, digno de transporte. Pratique lendo em voz alta. Grave sua própria voz. Preste atenção aos picos de ansiedade que fazem sua velocidade disparar ou seu tom subir. Domine seu instrumento. Porque quando você fala devagar, com pausas e um tom de voz que desce, você está fazendo muito mais do que se comunicando. Você está criando uma realidade. Você está moldando o tempo e o espaço ao seu redor, forçando o mundo,
e ela dentro dele, menos a se mover no seu ritmo. E ritmo é poder. Essa música do desejo tem seu próprio contrabaixo. A respiração. Sua respiração é a maestria secreta por trás de tudo. A ansiedade aperta o diafragma, criando uma respiração curta-alta no peito quase imperceptível. A calma e a presença alongam a respiração, fazendo-a nascer do abdômen. Quando você sente a ansiedade subir, a resposta não está na sua mente, está no seu estômago. Respire fundo, enchendo a parte inferior dos pulmões, sentindo a barriga expandir. Esse simples ato fisiológico envia um sinal direto para o seu sistema nervoso. Tudo está bem. Estou no controle. E quando sua respiração está calma, tudo mais, menos a voz, o ritmo, os gestos, tende a seguir. A respiração é o maestro da orquestra do seu corpo. Sintonize-o, e toda a música mudará. A verdadeira conexão, portanto, nunca é um assalto verbal. Não é você invadindo a realidade dela com um monólogo brilhante. É uma dança sutil de presenças. É você, firme em seu território postura, com os portões abertos mas seletivos olhar, enviando embaixadores calmos mãos e convidando a entrar com o ritmo constante da sua própria realidade. Voz e respiração. Ela pode aceitar o convite ou não. Mas a beleza dessa abordagem é que o resultado se torna quase irrelevante, porque você no processo se tornou um homem inteiro, presente, soberano em seu próprio corpo. A atração por parte dela deixa de ser o objetivo desesperado e torna-se uma consequência natural e muitas vezes inevitável do estado que você escolheu habitar. A rejeição, quando acontece, não é mais um veredicto sobre o seu valor, mas simplesmente uma incompatibilidade de ritmos. O caminho que percorremos até aqui pode parecer técnico, postura, olhar, mãos, voz, mas no seu cerne, ele não é sobre técnicas. É sobre identidade. Todas essas ferramentas são inúteis se forem apenas uma nova máscara, uma nova performance para substituir a antiga. A postura de poder, o olhar declarativo, a quietude tátil, se praticados como truques, serão detectados como tal. A mulher que você deseja atrair não é um sistema a ser hackeado. Ela é uma consciência que sente energia. E energia não mente. O objetivo final, portanto, não é aprender a parecer um homem confiante. É tornar-se um. Essa transformação exige uma pergunta brutal interna. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando não há mulher para impressionar? Colega para conquistar, tife para agradar? Qual é a qualidade da sua energia quando está sozinho, no seu quarto, dirigindo seu carro, caminhando na rua? É nesses momentos de suposta neutralidade que sua verdadeira identidade não verbal se revela. Sua postura é de um rei ou de um servo? Seu olhar é curioso ou ausente? Suas mãos estão em paz ou inquietas? Se a resposta for a segunda opção, em qualquer dessas perguntas, significa que a insegurança não é uma reação aos outros. É o seu estado padrão. A presença de uma mulher apenas amplifica uma música que já estava tocando baixinho dentro de você o tempo todo. Portanto, a prática mais importante de todas não é social, é solitária. É o cultivo da sua própria soberania interna. Todos os dias, em todas as situações. É praticar a postura da raiz eixo-espaço, enquanto espera na fila do banco. É treinar a cadência lenta da sua voz, falando sozinho, lendo um livro em voz alta. É observar suas mãos, repousando no volante conscientemente relaxadas. Você precisa se tornar seu próprio farol para si mesmo. Precisa se tornar a referência da sua própria calma. Atrair mulheres deixa de ser o projeto central e torna-se um subproduto de um projeto muito maior. A reocupação do seu próprio corpo e a reconstrução do seu reino interior. Isso requer que você abandone, de uma vez por todas, a mentalidade de resultado. A ansiedade nasce do foco no futuro, naquilo que você pode ganhar ou perder. A presença nasce do foco no agora,
na experiência sensorial do momento. Quando você está com uma mulher, o objetivo não pode ser conseguir o número, conseguir o beijo, conseguir o date. Esses são resultados. O objetivo deve ser simplesmente estar ali, completamente, sentindo o chão sob os seus pés, a textura do copo na sua mão, o som da voz dela, a luz no ambiente. Quando você está totalmente presente, você para de emitir a energia desesperada de quem quer tirar algo do momento. Você emite a energia abundante de quem já está completo, simplesmente compartilhando o momento. E essa é a energia mais rara e mais magnética que existe. No final, a linguagem do corpo não é um conjunto de regras para manipular os outros. É uma linguagem de verdade consigo mesmo. Cada ajuste de postura, cada respiração profunda, cada passa deliberada, é um ato de conversa interna. É você dizendo ao seu próprio sistema nervoso: eu estou no comando. Este corpo é meu reino. Eu o habito com dignidade. E quando essa conversa interna se torna sua verdade, algo mágico acontece. As técnicas desaparecem. Elas se tornam você. Sua presença se torna orgânica, fluida, autêntica. Você não está mais aplicando princípios. Você está sendo o princípio. A mulher que cruzar seu caminho não será atraída por um homem que domina técnicas. Será atraída por um homem que é íntegro. Um homem cujas palavras, tom, postura e energia cantam a mesma música. Uma música de soberania tranquila. Ela não vai conseguir explicar racionalmente o porquê. Ela apenas vai sentir. E o que ela vai sentir é a coisa mais poderosa que você pode oferecer. A segurança de que você é real. A segurança de que, ao se aproximar de você, ela não está se aproximando de uma performance, mas de um território sólido, onde ela também pode, finalmente, relaxar e ser real. O verdadeiro poder boca, descobre, nunca esteve em conseguir algo de alguém. Esteve sempre em se tornar alguém. Alguém cuja própria presença é um convite, cuja própria quietude é uma declaração, cuja própria completude é o imã mais forte do mundo. Esse é o homem que você está sob a pele. E a linguagem do corpo é apenas a ferramenta para escavelô, trazê-lo à luz e permitir que ele, finalmente, fale.